Bom dia aos presentes que eu não estou vendo agora, mas depois, quem quiser fazer pergunta para a Bea, aquelas que ela sabe responder, né, Bea? Nós vamos abrir a câmera no final e o microfone. Então, eu sou Arlete de Gasperim, fonoaudióloga, mestre em educação e doutoranda em distúrbio e perturbação de linguagem. Mas hoje estou aqui para falar de autismo e constelação, o projeto que eu sou mentora, que chama Da Ausência à Presença. A Beatriz é uma das mães que fez parte do projeto lá na cidade de Videira. Ela tem um filho que tem autismo, que ela já vai contar, vai apresentar ele para nós. E a Bea hoje, ela veio compartilhar conosco as melhoras que o Richard teve, que ela teve nesse processo de 6 meses. Que idade que tem o Richard? 9. Então, o Richard tem 9 anos e a gente trabalhou 7 meses. Agora a gente já está em junho, né? Então, de dezembro agora, 7 meses, deu do início do projeto. E lembrando que isso é um recorte de vida, é um pedaço. Então, foi feito um começo de trabalho. Para seguir, é necessário fazer exercício, como a Beatriz vai contar para vocês, que ela tem tarefa. Eu lembro, ela disse quando ela esquece, porque a gente esquece de vez em quando. A gente tem visualização, tem joelhinho no chão, que constelação familiar é uma filosofia de vida. A gente vai aprendendo ao longo do trajeto pôr as 4 forças do amor em marcha. O que é? A primeira força do amor é assentir a tudo, sim para a vida do jeito que ela é. Essa é uma força muito exigente, é difícil a gente dizer assim tudo do jeito que é quando a gente está no meio da dor. Mas esse é um dos caminhos. Então a gente vai aprendendo isso até o final da vida, por isso que tem tarefa de casa, né, Bea? Outra é o pertencimento. A gente lembra que o Hellinger, que é o criador das constelações, né? Assim, o Hellinger é o teólogo, filósofo alemão, é o que desenvolveu as constelações, né? E ele observou que existem leis que regem o campo, né? Vou aproveitar para falar um pouquinho da teoria, para as pessoas entenderem. Então, o Bert Hellinger se inspirou em várias teorias. Análise transacional, psicodrama, a Virginia Satir, teoria da validação humana, até a Schoffer, acho que é assim que fala, é uma psiquiatra, Jung, teoria dos campos mórficos. E ele, na sua caminhada, o que o Hellinger fez? Ele teve a sacada das leis que movimentam o campo familiar, que é o pertencimento, ordem e hierarquia. Ele chamou de 3 leis. Depois, com o passar do tempo, veio a Brigitte e observou, junto com o Hellinger lá atrás, né, que existe mais uma força, né, que é o assentimento, dizer sim a tudo do jeito que é. E com todo respeito ao trabalho do Hellinger, que ele chamou de ordens do amor, hoje eu gosto da forma que a Brigitte utiliza, que são as forças do amor. Então, a primeira é o assentimento, é o sim a tudo do jeito que é um aprendizado para o resto da vida. A outra é o pertencimento, que está lá atrás. Todo mundo tem direito de pertencer, à inclusão. Ordem e hierarquia. Então, qual que é o nosso lugar no nosso clã? É o dia, o mês e o ano que eu nasci. Então, eu nasci no dia 6 de novembro. Esse é o meu lugar no clã. Mas, por um profundo amor à família, a gente sai do lugar. Às vezes, a gente vai para o lugar da mãe, vai para o lugar da avó, da bisa. E aí, dá o emaranhado que gera o sintoma. Aqui, no caso, nós vamos focar na seletividade alimentar. Mas tem outros sintomas que o Richard melhorou também, né, Bea? E a lei do equilíbrio, dar e receber. Então, quando eu recebo algo, eu dou algo em troca para ficar equilibrado, para nós nos sentirmos de igual para igual. A única lei, a única relação que não é equilibrada são com os pais. E quando eu falo pais, entendo-se avós, bisavós, trisavós, todo clã. Então, o que a gente faz por amor a esses pais? A gente passa a vida para frente como a Beatriz passou, certo? E por esse profundo amor aos pais, a gente escolhe um pai igual para o nosso filho daquele que a gente teve. A gente se comporta semelhante com a nossa mãe, como a mãe, isso sem a gente perceber, né, Bea? A gente só percebe com o tempo. Então, a gente vai aprendendo
que quando eu também não estou no lugar de filha, porque a minha mãe também não estava no lugar de filha, porque a minha avó também não estava no lugar de filha, porque estava todo mundo emaranhado, a gente vai, observando e vai tomando conta e vai voltando para o nosso lugar. Porque por amor aos nossos ancestrais, a gente se emaranha nas questões dele, com a nossa consciência arcaica. O que é essa consciência arcaica? É uma consciência de pertencer. Então, para mim pertencer ao meu clã, eu preciso ser igual. Eu preciso casar com um homem igual ao meu pai, ou ter um filho com um homem igual ao meu pai. Eu preciso ter uma vida parecida com a minha mãe. Se a minha mãe perdeu 3 filhos, eu tenho que perder 3 filhos. E assim a gente vai fazendo as coisas. Se a minha mãe desenvolveu um problema na Joanete, eu vou ter que ter um problema de Joanete também. Então, a gente vai desenvolvendo as mesmas questões por fidelidade. E a constelação vem nos mostrar que quando a gente tem um olhar amoroso sobre a nossa linhagem, sobre a nossa mãe, sobre o nosso pai, sobre os nossos ancestrais e principalmente sobre nós mesmos, a gente nos olha amorosamente e a gente vai ordenando isso no nosso coração, porque todos moram dentro de nós. Então a gente ordena, vai voltando para o nosso lugar, e aí os filhos que estão a serviço dos pais, porque todos nós somos filhos, mesmo que tenhamos 100 anos. Nós estamos a serviço dos nossos pais e dos nossos ancestrais. E os filhos de quem tem, os filhos estão a serviço dos pais. Então, tudo aquilo que os pais não conseguiram olhar, os filhos vêm mostrar. E nós viemos mostrar para os nossos pais. E como é que a gente faz isso de uma forma amorosa e respeitosa? Através das constelações. Entendendo que não existe culpados, né? Está todo mundo emaranhado. A gente não está atrás de quem é o culpado, não. A gente está atrás de buscar aonde o amor ficou emaranhado, onde esse amor se transformou em dor. Então, a ideia da constelação é transformar, nas palavras do Bert Hellinger, né? Transformar nós em laços de amor. Transformar a maldição, que é o sofrimento, em bênção. Então, transformar o amor com dor em amor que cura. E aí a criança, que a gente já aqui está falando de criança, não tem só autista criança, mas no nosso caso, a maioria eram todas crianças, e o Richard é uma criança. O que acontece? Ele traz sintomas. E cada sintoma está contando de uma exclusão no campo, de algo que faltou olhar, que faltou incluir. E cada vez que a gente olha para algo, inclui, reposiciona no coração, o Richard vai melhorando, assim como os outros todos foram melhorando, cada um no seu quadrado e com as suas questões. Então, hoje a Bea veio falar um pouquinho do Richard para nós. Eu vou avisar de novo as mães que entraram um pouquinho depois. Hoje vai ficar só eu e a Bea na tela. No final, nós vamos abrir para todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta e colaborar. Está com a gente. O Richard está por aí? Deixa eu dar oi para ele, então. Vem. Deixa ele dar oi. Vamos dar oi. Oi, Richard. Tudo bom? Como você está, meu amigo? Tudo bem? E você gostou daquele boneco lindo que fizeram e que ficou parecido com você? Aham. Ah, legal, né? Então aquele vai ser o teu boneco, combinado? Uhum. Vou dar o nome para ele de Richard. Uhum. Uhum. Olha só, eu quero conversar com a sua mãe para ela me contar algumas coisas. E você deixa nós conversar um pouquinho? E depois Sim. você volta, que eu quero que você conte para todo mundo que está aqui assistindo a gente o que a gente faz de coraçãozinho, como é que a gente faz, o que acontece quando a gente faz coraçãozinho. Você Tá. conta para essas pessoas depois? Aham. É? Então daí você volta e conta para nós? Aham. Combinado? Ô, tia, eu Fala. só vou falar de uma Daniel um minutinho. Cadê Tá minha bom. máscara? Eu vou lá. Ele perdeu a Pronto. máscara. Ah, querida. Então, esse é o Richard, né? Então, Beatriz, oficialmente bom dia. O Richard já se apresentou, depois ele vai vir contar para nós o trabalhinho que ele faz também, junto com a mãe, as construções dele, né? Conte para nós, Bea, como é que você chegou lá no projeto, primeiro dia 21 de dezembro, o que você sabia de constelação, o que você conhecia, se você conhecia, qual era a sua expectativa? Se apresente aí.
Na verdade, eu não conhecia nada sobre constelação, né? Quem me convidou foi a Carlisa. E daí eu disse, vou fazer, né? Porque qualquer terapia que a gente soubesse que tinha, a gente levava, né? É mais algo a mais para mudar, né? Para melhorar. Então, a gente foi com aquela expectativa também, como nas outras, que ia ajudar um monte, que ia melhorar um monte. Mas, tipo, a gente não achava, não, nem tanto, melhorou muito mais do que a gente pensava que Expectativa. iria. É. Bea, e me conta uma coisa, que você já contou isso lá no grupo. Como é que era aquela ideia de chegar lá e como é que você pensava que ia ser a constelação? Sempre a gente pensou assim, que a gente iria levar qualquer terapia e ia resolver sem a gente fazer alguma coisa, né? A gente levava no médico, dava remédio, levava na terapia e sempre os outros que iam resolver, né? A gente só levava. E na constelação, não, né? Na constelação, somos nós que temos que fazer, nós que temos os exercícios, temos que fazer as mudanças. E você percebe, qual foi a primeira mudança que você percebeu no Rio? Vamos pensar, a gente trabalhou dia 21 de dezembro lá, né? Que foi uma constelação linda, super profunda. E aí, o que você percebeu de diferença logo assim na sequência no comportamento do Rio? No mesmo dia, a gente chegou em casa, porque o Rio era bem agressivo, ele tinha as crises várias por dia. E naquele dia, a gente, quando voltamos para casa, o Rio já estava bem tranquilo. Já não tinha brigado, nada, estava super tranquilo. E no decorrer, nos primeiros dias já, o Rio, quando ele ia no banheiro, ele não se limpava, né? A gente Uhum. mesmo que incentivasse, a psicóloga já tinha trabalhado, mas era coisa de anos e nunca tinha conseguido, né? E nos primeiros dias, um dia ele foi no banheiro e me chamou, eu falei, agora eu não posso ir, tente você. E ele fez. Se E limpou desde conseguiu. aquele dia, ele já teve a primeira mudança ali. Ótimo. E me diz uma coisa, e eu também sei do banho, né, Bea? Conta aí para as pessoas que não sabem do banho. É, o banho todo dia era uma guerra, né? O banho a gente precisava estar em duas pessoas para a gente conseguir levar o Rio tomar banho. A O Rio é força tinha grande, que, né? O Rio é grande. tinha que entrar junto embaixo do chuveiro, era a maior briga. Agora já tem dias até que ele pede para tomar banho. Já está bem independente. Ele não se lavava nada, ele só ficava embaixo. E ele já agora passa o shampoo, ele mesmo pega o shampoo, tudo, tá bem independente. Ah, que isso é autonomia, né? Ele vai. Então, olha só, além da seletividade alimentar, que é o nosso assunto, que nós já vamos chegar lá, né? Nós vamos começar tipo assim. Então, o Rio melhorou muito a agressividade dele, que isso não era bom para ele nem para ninguém. Ele sofria também com isso, né? Porque Sim, quem gosta de ter ataques rompantes de raiva? Ninguém, né? E ele usava medicação, meia, para isso? Eu nunca te perguntei isso. sim, Tá, usava medicação. tá. É, Fugia também, o Rio fugia muito de casa. Se alguma coisa não desse certo, ele conseguia abrir o portão e ele ia para a rua. E a gente tinha que ficar correndo atrás. E agora foram, nossa, bem poucas. O dia do uhum. aniversário dele, que aconteceu algo que ele não gostou, que ele acabou fugindo, que ele não conseguiu resolver, né? Mas senão era praticamente todo dia quase que fugia. Uhum. Então hoje ele já não foge mais, isso também eu não sabia. Então ele já não foge mais, já fica mais em casa. Tá. E nessa linha da agressividade e da autonomia, mais alguma coisa assim que você percebe que é bem significativo que o Richard mudou? E daí a gente teve o primeiro encontro em dezembro, depois a gente se viu em janeiro, que a gente teve visita no grupo, que foi a Ana, e daí depois a gente se encontrou em fevereiro, e daí depois a gente fez online várias constelações, né? Me conta Uhum. aí da tua vida prática aí. O Rei tá bem mais independente para escovar dente também, né? Senão era sempre eu tinha que escovar e a força, né? Mesmo que o dentista daí ensinou a maneira de eu deitar ele, né? Porque não tinha, assim. E agora o Rei tá bem mais independente. Ele vai Ele para a já, escola ele agora. já escolhe Agora, sozinho? uhum. Como não tem aula, mas antes ele ia de van, porque senão eu tinha que levar e buscar.
Daí Conta esse como ano é que era a escola do ano passado e desse ano. Isso é importante para as pessoas que não conhecem. era, era horrível. Eu não via a hora de terminar aquilo, sabe? O Rio odiava a escola. No final do ano ele foi poucos dias, porque a gente chegava quase 2 horas da tarde na escola. Ele não ia, ele não gostava, ele chorava, ele não fazia o tema. Mesmo agora a gente passa na frente e ele diz, eu nunca mais vou ali, Na escola anterior. na escola anterior. E esse ano na escola nova. Então, o Riley mudou de escola. Ele estava numa escola e agora ele está adaptado. Veja, uma criança autista que muda de uma escola e ela precisa de um período de adaptação. Como é que foi a adaptação do Riley? Na nova escola, então, um lugar físico novo, professores novos, coleguinhas novos, tudo novo. Como é que foi isso? Conta para nós, Bea. Bem tranquilo. Ele já conhecia o diretor da escola, né? Então, o diretor acabou mudando de escola, nós também mudamos de escola antes de começar as aulas. Uhum. E foi bem tranquilo. O primeiro dia eu levei ele, a prof dele já veio conversando com ele e mostrando, pegando ele pela mão, levando. E ele ama, ele adora. Não Uhum. teve como as outras crianças ou problema com coleguinha, nada. Ele E, chegou, já se adaptou desde o primeiro dia. ai, que legal. E aí você precisava levar ele todo dia ou ele estava indo, como você falou antes, com a van? Como é que funcionou esse negócio com a van? Esse ano, o primeiro dia eu levei, porque tinha bastante material de manhã. Hum. Mas de meio-dia ele já veio com a van. E se adaptou bem com a van? Sim. Os primeiros dias, teve uns dias ali que deu algum problema, que ele estava Sim. atrás e tinha os maiores atrás. Aconteceu alguma coisa. Aí a gente conversou e ele está indo na frente. Mas bem tranquilo, adora. Olha aqui, a mãe foi lá, interviu, conversou, incluiu o filho no lugarzinho dele, explicando que ele precisa de um cuidado um pouco diferente, né? Porque o Rita é uma criança especial. E aí agora estava bem adaptado, né? Porque agora ele está de férias, de Uhum. Covid. Mas ele vai junto buscar as atividades na Ah, ele segunda-feira. vai junto? Sim. E como é que ele se porta quando ele chega na escola? Ele já sai correndo para ir na sala dele. Querido, tem saudades, né? Sim. E em você, o que que você percebeu de diferença em você, que depois nós vamos chegar lá na alimentação, que a alimentação está ligada a isso. O que que mudou na Bea para Bea? Sei lá, mas nossa, acho que teve bastante mudança. A questão da organização, né? Coisa que eu nem enxergava que tinha alguma coisa que podia ser diferente. Desde o meu certificado, eu nunca enxerguei no meu diploma que eu não tinha assinado ele. Uau, reconhecimento. Então você também não tinha um lugar. Uhum, Então, quando você faz a constelação, né, consegue perceber que eu também não me dava um lugar. Então, se eu não me dou um lugar, o meu filho também não pode ter um lugar, porque o raciocínio nosso de filho é assim: se a minha mãe não tem lugar, eu também não posso ter, eu também não posso aparecer. Que lindo que você enxergou isso, Bea. uhum. Sim, e faz muitos anos que estava guardada. Eu fui organizar, sabe, os documentos, coisas assim, e eu achei na pasta e achei bem interessante, que faz muitos anos que eu não tinha visto isso. E é Tem interessante a gente. organização dentro de armário, sabe? Parecia que tava tudo uma bagunça. Um dia que eu consegui ver isso, que tava tudo bagunçado. Uhum. E quando a gente organiza aqui dentro, a gente consegue começar a ordenar fora, né? Arrumar as gavetas, achar os diplomas que a gente não acha, né, Bea? Que nem assinou, a gente não tomou posse, né, daquele diploma. Era o diploma do que? Da graduação? É, Então, assim, não tomou posse de anos que estudou, que se dedicou, né? Então, a gente vai tomando posse dos nossos lugares, das nossas conquistas, vai se reconhecendo, né? Se sentindo pertencente. Que lindo, Bea. E como é que sim. você lida hoje com as questões do Ri quando ele... Assim, ele tinha... Você falou que ele era agressivo, né? Bastante, Uhum. todo dia. Como é que está hoje a questão da agressividade, comparado lá com o começo? Nossa, bem pouca. Hoje ele tem Antes eram, episódios. antes eram várias por dia, todos os dias. E agora, às vezes que ele não consegue montar um brinquedo,
não conta alguma coisa que ele dá aquela hora, aquela crise, assim, sabe? Mas não tem mais tanta aquela agressividade. Uhum. E como fica você frente a que vai aparecer, né? Ele quer um brinquedo e você não quer dar para ele, que aconteceu ontem. Tem todo um contexto antes e da hora. Aí a mãe também precisa ver a questão de, opa, como lidar com isso? E como é que você fica, Bea, quando aconteciam, como é que você ficava e como é que você fica frente ao Richard quando acontece tudo isso? Como é que era, para mim entender? Antes ele fazia mais esse escândalo, tudo, porque a gente já chegou de tipo ir no mercado para comprar tal coisa, e quando a gente chegou lá, ele não quis mais aquilo, ele quis outra, e já chegou da gente pegar e vir embora sem nada. Uhum. Ontem a questão que deu o mal entendido foi porque foi prometido alguma coisa, ele chegou lá e foi mudado e acabou ganhando. E porque tá bem, assim, tipo, ainda difícil a questão da arma, né? Sim, Aquilo para ele é uma coisa assim maior que ele. Nossa, ele ia ficar sim, doente se não ganhasse. sim. Mas ele já mudou bastante, né? Ele tem bastante questão com a arma, porque ele até fazia uma arma na cabeça, né? Conta aí para as pessoas que vai ficar gravado. Sim, o Richard, cada vez que ele sempre teve medo de cortar cabelo. A gente chegava de segurar ele em dois, ah, era aquele desespero. A gente conversava, levava alguém que já era conhecido, ah, Uhum. era bem difícil. As cabeleireiras eles andavam ao redor, diziam nem sei mais onde eu cortei, sabe? Tanto grito, de tanto choro, tanto se bater. E hoje em dia, daí começou a melhora por causa da arma e, e o rapaz onde cortava o cabelo começou a desenhar a arma, que ele gosta, né? Uhum. Então ele começou a deixar cortar. Mas já nessa última vez, ele não quis mais desenhar a arma, ele desenhou um raio. E ainda ontem eu pedi para ele, vamos cortar o cabelo? Aí ele disse, não, não vou cortar, agora eu só vou pintar de verde. Deixa ele Ele pintar de disse, verde. não quer nem fazer um desenho? Não, não quer. Ótimo, tá vendo? Tá mudando o padrão, isso é bom, né? Já não Sim, precisa mais carregar aquele sintoma que era do lado esquerdo, se eu não me engano, né? Que as nossas questões do uhum, passado era do lado esquerdo, né? A sim, arminha dele, contando que tem questões com arma no passado que a gente precisa olhar e que a gente já olhou para muitas questões que teve arma envolvida, né, Bea? E que sim. isso alivia o Richard cada vez, e isso também permite que o Richard não precisa mais ter esses rompantes de agressividade, ele já não está mais tão vinculado a esses eventos, que é uma consciência arcaica, puro amor infantil, né? Emaranhamento, que faz ele sofrer com esse rompante. Sofre ele, sofre todo mundo. Mas enquanto a mãe dele não foi olhar para lá, né, Bea, o Richard não parou de olhar. Né? Então, quando a mãe dele pôs e teve recursos para olhar, dar um lugar no coração, e tem um caminho longo para se fazer, eu, a Beatriz e todo mundo que está assistindo a gente, e quem vai assistir, é até o resto da vida. E a gente vai olhando, se reconstruindo, se ressignificando, se reordenando e tomando o seu lugar, assinando o diploma, né, Bea? Que mais aí de melhora no Richard? Vai contando aí para nós, depois conta a seletividade. Isso é Sim. muito legal. E a questão ainda com as armas, que ele assistiu os caçadores, nossa, deu uma diminuída também enorme. Ele não tá mais assistindo aquilo. Ele Uhum. ainda tem uns vídeos que ele assiste com arma, né? Que eles fazem as competição e com arminha de brinquedo. Mas essa que tinha as coisas do passado, a questão, ele já, Já nossa, foi. diminuiu muito. Olha, isso a gente Raramente tem ele uma tá assistindo. constelação, né? Uhum, Essa foi até uma constelação que a gente constelou a mãe isso, né? E o Richard que melhorou. sim, Então, é muito interessante o trabalho das constelações, porque a gente não traz a criança para o trabalho, são só, por exemplo, no caso da Beatriz, quem está disponível é ela. O pai do Richard não está disponível fisicamente para vir trabalhar com a gente. Então, vem a Beatriz, que é a representante maior do Richard. Só que, quando a Beatriz trabalha, o Richard melhora e melhora a relação com o pai do Richard, né? Então, uhum, como pais, jamais vão estar separados. Pai e mãe moram sempre no coração da criança 50-50. Homem e mulher separa. Pai só se passar a serra-fita no meio do Richard, metade para a direita e metade para a esquerda. E também não tem como a Beatriz ou qualquer mãe gostar só do lado esquerdo, que é o lado da linhagem materna, né? Gosta do Richard dos dois lados.
Então, nesse gostar do Richard, é honrar esse pai que está ali, que foi fundamental, que sem o peixinho do pai, como diz a Ana Cris, não tem neném. Né? E para nós mulheres, é importante a gente lembrar que quem escolhe o marido, quem escolhe o pai dos filhos somos nós. Então, é o nosso inconsciente que está tomado a serviço do nosso clã. A gente vai lá e escolhe um pai para os nossos filhos, igualzinho ao nosso pai. Então, a gente faz isso por quê? Por puro amor ao nosso pai. E vem o homem do outro lado e escolhe, é escolhido por uma mulher, na verdade, ele é escolhido por nós, que também está a serviço do campo dele, que vem curar questões do campo dele. Porque todo esse trabalho que está sendo feito e que foi feito através da Beatriz para a melhora do Richard, com certeza bateu lá na relação com o pai. Conta aí como é que ficou, o que aconteceu de diferente aí em alguns episódios, né, Bea? Aqui isso é uma construção, tem muita coisa para se fazer. Sim. Conte alguns episódios da relação com o pai, como é que ficou, Bea? O Ri nunca teve esse contato muito com o pai depois da separação, né? E o Ri, agora, depois dessas últimas constelações, o pai dele estava de aniversário, daí eu conversei com ele, né? E o Ri acabou ligando e desejando parabéns pro pai, que foi... Ele nunca tinha feito isso. Inédito, né? Em 9 anos. É. Foi nesse dia que eles falaram que se amavam? Sim. E daí, nesse dia, ele falou que te amo e o Ri também falou te amo. O Ri nunca tinha falado isso. E como é que o Ri desligava o telefone e como é que ele desligou o telefone dessa vez? Conta para as pessoas. Como é que era quando ele falava com o pai? O Ri, quando o pai já dizia assim, beijo, tchau, o Ri desligava. Ele não respondia. E agora o Ri fala. Ele fala beijo, tchau, e daí ele desliga. E ele fica mais calmo ou mais agitado? Como é que era das outras Agora vezes? ele tá ficando bem mais calmo, mas antes, quando o pai ligava, ele saía correndo pra rua, ficava muito nervoso, agressivo. E agora ele age bem natural. E tudo isso foi um caminho, né? Isso não é um milagre. É um caminho de bastante trabalho lá nas constelações, honrar o masculino, olhar para as questões do feminino, o feminino do clã machucado, o masculino também machucado, dar um lugarzinho para esse pai no coração, separar as questões do homem e da mulher e do pai e da mãe, né? Fazer muito coraçãozinho, né, Beatriz? Muito Sim. trabalho, construir o coração, botar uma foto do pai, dar o lugar para esse pai nos 50%, uma foto da mãe, que no coração tá tudo em paz. O que acontece com o casal é separado do que acontece com os pais. Então, pai e mãe sempre vai morar dentro do filho. Quem separa é o casal, é o homem e a mulher. Só que a gente fica emaranhado nessa dor toda. E o filho, ele ama pai e mãe da mesma forma. Então, ele até pode dizer, não, mamãe, eu amo só você, o meu papai realmente é mau. Mas aí, o que ele faz para mostrar que não é? Fica agressivo, briga com a mãe, bate na mãe, né? Torna a vida da mãe um inferno. Que ele fala assim: olha, mãe, já que você não deixa eu amar meu pai, deixa que eu vou fazer a mesma coisa com você. Então, isso acontece com todos, não só com o Richard, com todos os filhos, com ou sem autismo, né? Isso indifere do transtorno. Então, muitas crianças que têm problema de escola, que é uma criança neurotípica, tá? E que tem dificuldades na escola, de comportamento, a questão a gente vai lá, às vezes, alienação parental. E a gente faz isso porque a gente é má? Não, porque a gente ama, porque a gente não sabe, porque a gente está emaranhado, né? Então, eu gosto de falar isso porque a gente não fica buscando um culpado e chicoteando o culpado. A gente busca o responsável e vai atrás dessa solução, né, na constelação. A gente vai tomando mais empoderamento, né, Bea? Vai tomando o seu lugar. Inclusive, aí acha o diploma, organiza a gaveta, consegue enxergar outras possibilidades. E o que mais, Bea? Vai contando aí para nós. Sim, antes a gente não conseguia se organizar, não conseguia. Tipo, agora eu consigo lidar com as situações. Antes, até uma vez eu tive que pedir ajuda para Parler para me responder, porque eu não conseguia responder, eu não conseguia. E hoje Tá não. emaranhado, né, Bea? Tá emaranhado.
emaranhado, não consegue mesmo, não tem recurso, né? Sim, eu me dava aquele desespero. E o que que eu falo agora? E hoje eu consigo resolver, sabe? Não Sozinha. Isso é preciso estar. autonomia, né, Bea? Isso é Aham. autonomia. Consigo ir lá e resolver minhas coisas, fazer, atender o telefone, falar o que tem para falar, cobrar. Isso. Porque o pai, né, ele tem o direito de ser pai, mas ele tem o dever de ser pai, né? Então, a mãe tem que permitir o pai exercer o direito. E o pai precisa exercer o dever. E às vezes, para exercer esse dever, é necessário ir lá no MP, no Ministério Público, bater lá na porta dele e falar: olha, eu não estou conseguindo fazer o pai exercer o dever dele de ser pai. Eu estou querendo dar o direito, mas não deu certo. Aí a gente vai ali. Então, é no coração e na vida prática ter atitudes, né? Às vezes é necessário. Porque o pai, da mesma forma que a mãe estava emaranhada, o pai também está emaranhado. Então, aquele que primeiro vai se organizando, né, Bea? Conseguindo responder no telefone, conseguindo falar sem ficar sofrendo, agitada, que bateu naquelas questões do emaranhado, também reverbera do outro lado, né? Sim. Então hoje já está mais fácil. Isso daí, Bea, autonomia. E conte para esse povo aí o que você fez além das constelações para ter autonomia. Tem tarefa de casa ou não tem? Tem. No começo é difícil você entender que você tem que fazer, que é a gente que tem que mudar, que é a gente que tem que dar o primeiro passo, porque é questões que já vêm de muitos anos, né? Então é difícil, mas depois que você consegue fazer, você vê que não era uma coisa tão difícil. A gente que acha que e tem medo, eu acho um pouco também, mas depois que você consegue, você se liberta te dá um alívio. Bea, e você consegue ver que assim, quando você faz, como é que tá o Richard? Nós já vamos Sim, falar sobre a seletividade alimentar, sim, obrigado. Já estão pedindo a seletividade. É que tudo isso antecede a seletividade. Eu já vou explicar aqui, né? Estão me lembrando, tem que falar da seletividade. É que toda essa mudança da Beatriz, do Richard, vai desembocar na seletividade. Eu já chego lá, só deixar a Bea terminar de falar do comportamento dela, que a seletividade, todo esse comportamento antecede ela. Beatriz, como é que é quando você percebe se você faz os exercícios, as mentalizações, mantém a tua postura de adulto integrado? Como é que é isso no dia a dia do Richard? o Ri fica bem mais calmo, bem mais tranquilo. Se um dia a gente não fazer o exercício, o Ri já acorda de manhã bem mais nervoso, bem mais agitado. Então, tem que fazer todos os dias os exercícios. Tem tarefa de casa, né? Os exercícios a gente ganha lá quando faz o trabalho da constelação. Uhum. Então, a seletividade alimentar, né? Por que eu deixei a Bea falar sobre tudo isso antes, né? Fui explorando isso para a gente chegar na seletividade. A seletividade alimentar, ela está altamente linkada com a nossa relação com a mãe, né? Então, a mãe do Richard contou para nós que ela conseguiu achar um diploma e não estava assinado, então ela percebeu que ela não estava no lugar dela, ela não tinha tomado posse do que ela tinha conseguido. Ela conseguiu ordenar as gavetas. Por suposto, ela conseguiu melhorar a relação com a mãe dela. E a mãe dela com a mãe dela, mesmo que já não está mais viva. Porque o que acontece? Comer, né, o alimento, ele nos diz de receber o que veio da mãe, de tomar a mãe. A gente nasceu, a mãe põe a gente aonde? No peito para mamar, tomar a vida. Né? A mãe pode oferecer o peito, mas se o bebê não sugar a vida que veio dali, não tomar a vida, ele não fica vivo, né? Então é desse movimento. Então quando as mães, né? Então a seletividade alimentar está altamente relacionado com a relação com a mãe. A mãe com a mãe da mãe, com a mãe da mãe, com a mãe da mãe. Ai, Arlete, eu não conheci minha mãe. Não tem problema, é a mãe dentro que mora dentro de você, é no seu coração. E por que é um caminho a ser tomado, né? O Richard está melhorando, vai melhorar mais ainda. Porque a nossa mãe também tinha problema com a mãe dela. E a nossa avó também tinha problema com a nossa bisa. E a nossa bisa também tinha problema com a nossa trisa. Então, são trilhos de conflitos que vêm se repetindo. Então, nós começamos aqui a olhar, a Bea começou a olhar para as questões dela e começou a olhar para a relação dela com a mãe, para a relação dela com o pai, que reflete no pai do Richard, que reflete no Richard, assim.
Eu vou falar Bea porque a Bea que tá aqui, mas foi para todo mundo e é assim para todo mundo, para mim também. Então, assim, e aí a gente vai tomando os nossos lugares, vai tomando a nossa mãe, reposicionando, e aí a gente vai liberando o filho para nos tomar. Porque a gente também, como pais, só toma o filho quando tomou os pais. Então, à medida que vai melhorando a relação da Beatriz, que é o foco hoje, com os pais dela, vai melhorando a relação dela com o Richard e do Richard com ela. Ela vai podendo olhar para o filho, tomar o filho, e o filho vai tomando a mãe. E nesse de olhar e tomar, vai melhorando a questão da comida. Então, conte sobre a seletividade alimentar do Richard. Como é que você conseguiu perceber? Quando é que foi? Foi janeiro? Foi fevereiro? Como é que foi isso, Bea? Já depois do segundo encontro, acho que quem começou a melhorar na seletividade, na alimentação, fui eu. Eu Conte isso vinha para para nós, então. casa dos encontros porque não podia comer nada com glúten, né? E depois disso, já no terceiro encontro, eu fiquei lá e porque já não me fazia mais mal, né? E o Ri, quando a gente veio, foi mudando. Teve um dia, porque raramente eu comprava salsicha, porque o Ri não come nada de carne, nada de molho. Então, um dia eu cozinhei e ele falou, pediu assim pra mim, isso aí é bom? Eu falei, o que é? Ele disse, então cozinha um pra mim e coloca pra mim no meio do pão. Ele disse, mas Sim, sem molho. sem E aí molho. ele acabou experimentando e gostou. Eu disse, viu como é bom que você não prova? E quanto tempo você perdeu de comer, né? Porque ele ia numa festinha e não comia nada, nada. E Ele tinha cada medo dos semana, alimentos também, Bea? Ou ele só não queria comer? não, nem provava, né? Aí Uhum. teve uma época que a gente tentou obrigar ele a comer, e daí o médico que não, que ele vai experimentar a hora que ele quiser. E com o passar dos dias, cada dia que a gente fazia uma comida nova, o Ri estava provando. Porque o Ri come, ele nunca comeu tortei, mas ele come o recheio, o cabuchá com açúcar. Sim. Aí um dia eu falei pra ele, eu disse, ó, Ri, você viu que você provou a salsicha e é bom? E tal, se a gente fizer um pastel com isso aqui no meio. Ele come só a massa daí. E daí eu disse, com açúcar a mãe coloca dentro. Daí ele viu fazer, ficou olhando. Só que daí eu falei assim, só que isso não dá para fritar, porque fica pesado, o pastel ele vai abrir. Contei uma história lá. Sim. E daí a gente fez cozido o tortei, mas às vezes eu coloco só a salsa. A salsa o Sim. Rick come, porque daí nada de molho. E agora tem dias que ele pede até pro café da manhã. E o molho ele já tá comendo? Um dia ele comeu molho branco, que eu lembro, eu acho que era, né? O que era que ele mandou um vídeo Era pra o mim? pudim que ele Nhoque? comeu. Ah, o pudim. Sim, o Ri nunca comeu pudim. A gente já chegou de fazer tipo meio a meio, porque daí ele come o leite condensado, mas não, ele fazia ânsia. Ele vomita, ele passa muito mal. E daí um dia a gente fez sagu e eu fiz aquele creme. Só que daí eu falei pra ele que era um mousse, porque o Ri come mousse de maracujá. E aí ele provou, né? Até a Arlete, eu contei, a Arlete disse que era pra me contar a verdade, que Não era pode enganar a pudim. criança, tem que contar o nome certo da comida. É, e, e daí a gente acabou contando e ele comeu já várias vezes. E Sabendo ele que era o gostou, daí um creme. dia ele pediu se podia comer junto com o sagu. Daí eu falei, sim, é feito para isso, pode misturar. E, e daí cada semana assim que ele faz uma comida diferente, ele já tá provando. Ah, legal. Nhoque também, ele estava comendo, que ele me manda os vídeos, né? Cuca de banana. Sim, eu ri, daí eu falei pra ele que a gente ia fazer um nhoque, mas você tem que contar lá a história pra ele, né? Eu falei que o Sim, nhoque é a mesma massa que o macarrão, só que a mãe ia sim. fazer em formato diferente e tal. Daí ele provou e gostou. A cuca de banana também, ele nunca, jamais, ele tem medo da cuca de banana. Veja que Não sei se, sofrimento, né? Ter medo de uma cuca de banana. não sei se ele vê que a cor fica diferente, porque ele come banana, mas da cuca não. Aí então um dia a gente fez, e aí ele provou. Daí, nossa, que delícia! E
E cada semana, às vezes, a gente faz alguma comida diferente, alguma coisa assim, que não tenha carne, mas ele tá provando. Sim. E eu acho outra coisa importante de falar, né? Que a gente nunca trabalhou a seletividade alimentar como foco no trabalho do Não, Richard, né? nunca. A gente teve outros focos, né? E Uhum. o que que a gente conseguiu? Conseguiu isso como um algo a mais. Sim. Assim é a constelação. A gente mira um foco, mas ela reverbera em outras áreas. Veja, reverberou na questão do glúten da mãe, né? Que a mãe daí começou a ficar com a gente, começou a ficar lá almoçando com nós e Uhum. começou a comer outras coisas e não passava mal. A gente foi tratar outras questões mais eminentes do Richard e acertamos a seletividade. Por quê? É tomar a mãe, né? E todos, não tem uma constelação que não entre a relação com a mãe e a relação com o pai. Porque como ninguém brotou, todo mundo veio do pai e da mãe, as questões estão todas na nossa origem, né? Então esse é o legal da constelação. Arlete, dá para fazer uma constelação só para seletividade alimentar? Sim, com certeza. Mas neste caso a gente ganhou de brinde, né, Bea? Uhum. Sim. Nunca foi feito sobre alimentação. Não, né? Foi Não. um brinde. Esse foi um plus, Sim. né? A gente olhava Foi cada como um vez sonho. assim, É. cada semana que foi passando e ele foi provando do nada. A gente oferecendo, quer experimentar isso, vamos provar isso. E veio bem natural. Porque a constelação, ela não termina lá na hora que a gente faz. Ela, na verdade, o movimento é colocado em marcha, né? E ela vai seguir reverberando na vida da pessoa, da família, de todo mundo. E o que que potencializa essa reverberação? Os exercícios da mamãe, ou do papai, se tá junto, ou da vovó, ou do vovô, que, né? Então, assim, é isso que potencializa. Lá é colocado em marcha o movimento, mas ele vai continuar tendo efeitos reverberando para sempre. Mas a potência é a postura interna, né, Bea? É o Sim, aqui e agora, é ir tomando conta das suas questões, organizando por fora para organizar por dentro e ficando mais autônoma, né? Isso eu acho bem lindo. A Bea está fazendo, como todas as mães do projeto, né? Fazendo caminhos de autonomia, de ir para o seu lugar, de ficar mais autônoma. Essa é a ideia da constelação, é que as pessoas vão ficando autônomas. Não quer dizer que nunca mais precise de constelação, não é isso. Vai do desejo. Mas é ficar autônoma, é não depender toda semana da constelação, todo mês. Não. Faz, venha participar dos grupos. Cada vez que participa de um grupo, esses que eu estou fazendo no Zoom, ou com qualquer outra pessoa consteladora, a pessoa também se trabalha muito, recebe muito ao representar as pessoas, a observar e ver que a questão não é só tua, tem mais gente que tem o mesmo problema, porque às vezes a gente pensa, nossa, sou só eu que tenho esse problema. Não. Eu e toda a torcida do Flamengo, só muda o nome, o telefone e o endereço. O resto todo mundo é igual, é ser humano. Né? Bea, me diga aí se quer contar mais alguma coisa, que daí nós vamos, tem 15 minutos, vamos abrir o Lídio daí. Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha eletrônica pro Lídio, para semana, ele. semana passada, eu nem te contei, mas o Richard comeu aveia. Tem uma Oh. loja aqui em Videira que o Richard gosta de ir lá, né, de Uhum, produtos naturais. O Ria é fã da loja. Ele já é bem uhum. conhecido na loja. E daí eu comprei aveia e fiz com leite. Imagina, o Rio sempre teve pavor, aquilo é meio, Sim, tipo, grudenta. Sim. E ele gostou. Até ontem eu fui, comprei de novo e ele adorou isso. Era uma coisa que jamais ele iria provar, né? Sim, com leite. E ele tomava leite de pequenininho? Como é que era a relação dele com o leite? Sim, ele sempre tomou. Só que daí, quando a gente veio para o Brasil, ele não se adaptou com os leites, né? Aí a Uhum. gente mandava de lá, alguém mandava pra gente. Aí depois ele passou pro leite de vaca, daí deu uma intolerância à lactose. Aí passamos pro de soja. Aí procuramos outro médico, ele falou que era para voltar com o leite de vaca. E aí a intolerância à lactose aumentou bastante. E agora ele toma sem lactose, mas ele gosta bastante ainda de leite. Tá. Só É, com pode coisa falar, Bea, desculpa. misturada, Sim. assim, que ele tem, fica diferente, que ele não provava e agora ele prova. Eu falei, vamos fazer assim, olha que a mãe comprou, mostrei o desenho na etiqueta, que era da loja que ele gosta, e ele Aham. provou. Ótimo.
que vai curando as questões, né? O Richard, ele foi fabricado e nasceu na Áustria, né? Mas, então, o Richard, ele não é brasileiro, ele é austríaco, né? Ele só está no Brasil. Mas os pais são brasileiros, né? Ele foi fabricado e nasceu na Áustria, então ele é austríaco, né? Daí a serviço do... Os áudios serão liberados para perguntas. Lídio, talvez as pessoas podem usar aqui a mãozinha que chama a reação, que tem uma mão eletrônica, e aí para mostrar quem quer fazer pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, Bea ou para mim, né, sobre a seletividade, né? Mas a seletividade, a gente ganhou de brinde aqui com o Richard, né? A melhora maior Sim. foi a questão da agressividade, né? Da presença na escola, né, Bea? A relação dele com Sim. você, que ele tá mais amoroso, né? Uhum. Menos A conflitivo. coluna dele que a gente também fez, Conte! né? Tinha esquecido. Sim, o Richard foi descoberto no final do ano, uma escoliose bem moderada já, né? Todo mundo tinha medo que ele nem caminhava mais muito. Ele ia no mercadinho aqui da rua, ele tinha que parar no caminho para sentar na calçada, que ele não aguentava mais de De dor. dor. A gente às vezes ia no parquinho, tinha que carregar ele com aquele tamanho para casa, porque ele não caminhava mais. E a gente fez a constelação, acho que foi na segunda. Foi com a Ana Cris. Foi na segunda constelação, segundo encontro. E desde lá ele continuou também, fez algumas fisioterapias, Sim. né? Nossa, mas ele tá bem reto. Sexta-feira a gente vai repetir o exame, mas, nossa, ele anda de bicicleta, bem normal, não se queixa Autonomia, mais de né? dor. Quantas sessões de físio você fez? 30. 30. Uhum. Desse que foi no médico. E depois da constelação, foi depois da constelação as 30, Bia? Ou foi antes, já tinha algumas? Não, foi depois. Depois. Então, a constelação somada a outras coisas, né? Vamos ver o que o médico ele nem achava que ia funcionar, né? Na verdade, ele já estava encaminhando para cirurgia. Não. O médico já não quis mais fazer nada, porque era muito grave. Ele nem quis mais atender, ele já passou por um especialista em outra cidade. Ele já não podia mais fazer nada, ele falou. Uhum. Era assim, eles falavam assim que eu em pouco tempo ia ficar na cadeira de roda. Não tinha mais o que fazer. Era um caso assim praticamente perdido. Ele ia Então, só tentar essas fisioterapia porque para cumprir um protocolo. protocolo, tem que fazer isso, tentar antes, né? Mas, nossa, tá bem reta, bem boa. Não se queixa de dor mais. Então, pode ser sim, Adri, faz a pergunta por aí, daí o Lídio lê, ou a gente lê a pergunta, ou o Lídio abre para a Adri. É importante dizer que a gente fez em fevereiro, né, a constelação não, janeiro. Até acho que essa foi a Ana que veio visitar o projeto, eu já pus a Ana a trabalhar. E a Ana foi em janeiro. que essa constelação do Richard, da coluna, né? E a Bea vai fazer E daí logo depois a Bea mandou uma foto que já estava reta, né? A coluna por fora, a gente já via por fora a coluna do Richard reta, mas agora a gente quer ver por dentro como é que tá isso. Então, veja, de um pré-diagnóstico, né? Que a criança ia ficar inválida, eu falei para a Bea, nem pensar que esse menino vai para cadeira de rodas, vamos constelar esse negócio, não foi isso? Foi naquela semana que a gente teve o resultado, né? Dos exames. A gente consultou, foi depois do dia 20, perto do dia 20. Foi naquela semana que a gente teve a consulta durante a semana, acho que na terça ou quarta-feira, e no sábado a gente fez a constelação. E aí o Richard de pronto melhorou. De pronto, a Bea já mandou a foto das costas dele por fora reto. Eu falei, Bea, a gente precisa ter essa foto por dentro, né? E aí, para ter a foto por dentro, precisa fazer o exame. E daí vai aparecer o Covid, né? Sim. No dia do exame, cancelaram. Nós estávamos prontos para sair. E aí deu tudo certo. Aí a constelação atuou mais tempo, o Richard tá andando de bicicleta, tá brincando. Já vou explicar, Adri, sobre o coraçãozinho. E o Richard também, ele ia para a pracinha, né, Bea? Conta aí como é que era e como é que é. E depois a Adri tem uma pergunta para te fazer do coração. Peraí, Adri, aguenta aí só um pouquinho. Deixa ela contar como é que era quando ele ia brincar.
O Richard sempre ficava mais sozinho, né? Porque ele não consegue acompanhar as brincadeiras com as outras crianças, né? E agora a estratégia que ele tem é que ele leva as arminhas dele, né? Porque é a coisa que ele sabe brincar mais, né? Que ele domina o assunto. Então ele leva, ele chega no parquinho, mesmo crianças que ele não conhece, nunca viu, ele começa a distribuir. Quer brincar comigo? Ele diz, vamos brincar com isso. E daí ele leva uma mochila cheia. E daí Então, ele tem companhia para brincar. olha que lindo, né? Uma criança com diagnóstico de autismo que não brincava com ninguém. Agora ele leva a mochila e distribui a arma, ele faz o exército dele, tá tudo certo, é o que ele gosta. Ele vai recrutando pessoas para interagir com ele, né? E isso é fantástico, né? Ótimo. Agora a Adri, que também tem um filho que tem o diagnóstico de TEA, né, Adri? O Gabi, que é maior, a Adri também trabalha com as constelações. Eu tenho uma pergunta para ti, Bea. Sim. Oi, bom dia. Como eu escrevi ali, Bom parabéns dia. pelo projeto, muito lindo. Parabéns também pelo empenho da mãe, né? E Obrigada. cumprir essa possibilidade da constelação, por ter confiado na Arlete, nas constelações. E eu fiquei curiosa com a história do coraçãozinho. E eu também queria saber se ele participou das constelações ou foi só a mãe. Sim, Conte aí foi para ela. só eu. Você sabe responder tudo, Bea. Tudo que ela perguntou, você sabe responder. Sim. Sim, não, foi só eu que participei das constelações, né? E eu que faço o exercício. Os corações, o Ri faz junto. Tem alguns exercícios que ele faz com nós. E daí os corações, eu faço também, mas ele também faz os dele. Tem algum aí, Bea? Não tem, né? Perto. A gente nem pensou nisso, né? Posso pegar. Então, vai lá, tira aí, vai lá pegar para mostrar para a Adri. É um trabalho de construção, né? Faz um coração grande, vai incluindo o pai e a mãe, os avós, e aí ele vai entendendo que tem muita gente que mora dentro dele, quem que mora. Aí ele grava os vídeos para mim, olha, Arlete, dentro de mim mora o meu pai, mora a minha mãe, mora o meu avô, a minha avó, o meu biso, né? Então, essa é uma construção que a criança vai entendendo que o pai mora dentro dela. E que a mãe vai permitindo ele receber desse pai, mesmo que o pai esteja na Áustria. Receber o que o pai tem através do desenho. E ele vai elaborando, porque é criança, né? E até nós ajuda. Mostra aí, Bea, o coraçãozão do Richard. Ó, isso aí ele desenhou. É ele que desenha. Quem que tá aí no coração? Conta aí, que ninguém sabe o que tá no coração. Tem o pai e a mãe. Aí todos eles têm o pai e a mãe no coração. Olha o tamanho da mãe, olha o tamanho dessa mãe, gigante! Tá lindo! E aí tem os grandes também que ele faz, que ele gosta, né? Das cartolinas rosa que a gente fez na cartolina. Isso, olha que lindo. Às vezes, quando tá com raiva, a gente amassa o coração, não tem problema. Depois é de volta a pegar o coração de volta, né, Bia? É assim. Sim, ele teve um dia que ele arrancou, só que esses eu acabei tirando porque eu pintei essa semana o quarto dele. Sim. E aí eu acabei tirando. E esses grandes, assim, que ele fez, daí ele desenhou a mão dele aqui. Olha que linda. Aí então, esses foram feitos os avós, pela né, Bia? foto. Esses em cima aqui. Aí os corações aqui são os avós, né? Os avós, os bisavós também. Então, essa é uma brincadeira muito gostosa de se fazer, porque cura a mãe, que a mãe também vai incluir o pai e a mãe dela no coração, e cura o filho, que permite ir até o pai, né, Bea? Inclusive dizer que ama o pai, poder expressar, né? Porque o filho ama loucamente o pai. Só ele não tinha uma permissão interna, né? A Bea tem feito um trabalho aí que eu puxo a orelha de vez em quando, né, Bea? Mas é pro bem. É um lugarzinho para esse pai, né? Um lugarzinho para esse pai, e daí o filho pode ir ficar mais calmo. Mais alguma pergunta, Adri? Conta aí, foi boa a tua pergunta. Aí o microfone fechou, Lídio. Eu não sei quem que tá com o controle, que eu não sei. Hoje nossa Lídio abriu. Adorei. Achei muito bacana dele não estar participando da constelação em si, mas só por fazer esse exercício já é uma constelação, né? Já é uma constelação. Lúdica, Parabéns. né?
Isso aí. lúdica, pro tamanho, para a idade deles, né? E o Richard faz muito. Eu faço meus corações, mando foto para ele, ele manda foto para mim. E a gente fica interagindo com os meus corações, os corações dele, né, Bea? Então, assim, Sim. as E tem bem constelações... bastante coração. Nossa, acho que tem uns 30 a mais. Tem muitos. Mas E é ele uma ia constelação. fazendo livremente? Quando ele tinha vontade, ele fazia, ou vocês propunham, assim, alguma frequência? Eu convido ele para fazer. Vamos fazer. Mas quando ele não quer fazer, ele não faz. E daí, quando ele diz, então vamos fazer, daí ele faz. Porque daí, às vezes, a gente tem que comprar uma cor diferente numa cartolina. Ou ele quer que eu desenhe o coração que ele não consegue, mas daí ele desenha dentro, né? Mas daí a gente conversa, vamos fazer o coração. Ou a Arlete manda mensagem para ele, né? Daí ele vai fazer. Só uma última perguntinha, então, para encerrar minha série de perguntas aqui. E agora, vocês vão continuar constelando ou já encerrou essa etapa do projeto com eles? Do projeto já terminou. Mas acho que sim, sempre que tiver a oportunidade para a gente constelar, acho que sim, porque é ótimo, é maravilhoso o resultado. E participar, né, Bea? A Bea tem participado dos grupos, né, Adri? E a constelação continua o quê? No decorrer dos 6 meses, todos os pais ganharam muitas visualizações para visualizar a sua criança interior, a conexão com o pai, a conexão com a mãe. E às vezes tinha uma dor de estômago, a gente mandava uma visualização para aquela dor. Então ela volta, aí faz a visualização. Então eles têm muitos recursos, né? A Bea tem muita coisa que eu disse, Bea, anota tudo num caderno. Quando acontecer o mesmo sintoma, vai lá e faz o mesmo exercício sistêmico, né? Com o mesmo sintoma. Porque o sintoma é o mesmo. Então, o caminho, porque é uma questão de muitos anos. Então, até a gente mudar a percepção do neurônio, o neurônio espelho, a conexão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E as constelações, lá no começo, Adri, quando você participou no grupo aqui em Curitiba, as crianças, eu também fazia com os pais, mas elas podiam ficar circulando para cá e para lá, lembra? O Gabi circulava, o Israel, os outros. Hoje não, hoje é só com os pais. Hoje elas não fazem parte fisicamente. Nós estamos pensando para 2021 fazer um encontro de todas as crianças, o projeto, fazer um encontrão com os pais e as crianças, porque como elas já conviveram no campo, né? Então, a gente vai fazer um encontrão de todo mundo junto para ver como elas vão interagir entre si, essas 10. E eu comecei a conhecer as crianças, né? E tem uns que são maiores já, o Diego que tem 20 anos, por foto e por interação, né? O Richard começou a interagir comigo, o Miguel, outras crianças interagindo comigo, mas por outros motivos, mas não foram para o projeto. Só os pais. Obrigado, Adri. Que bom ter vindo. Mais alguma pergunta para a senhora Beatriz? Nós temos mais 2 minutos. Tem mais alguém? Bea, tem mais alguma? Enquanto eles vão vendo se tem pergunta, conta para nós mais alguma coisa aí que você quer deixar de recado para as mães que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, né? O que você recomenda para elas? Procurar fazer as constelações, que é ótimo, os resultados são incríveis. Além de melhorar a constelação que a gente faz, melhora outras coisas também em outras áreas, né? Foi ótimo. Só que a gente que tem que fazer, né, os exercícios. A gente tem que fazer, né? A responsabilidade pessoal, né? Foi ego adulto. Sim, porque sempre a gente leva nas terapias é bem diferente, né? Você leva lá, fica lá esperando e traz para casa e não precisa, né? E aqui a gente faz. Mas é ótimo, não é difícil, teve coisas bem difíceis para mim, nossa, mas consegui, valeu a pena. Não é um caminho plano, né, Beatriz? E todo almofadado, não. Dói olhar para aquilo que a gente acreditava que a gente era e ter que abrir mão daquela imagem, né? A gente... Jung já falava, né? Nossa, olhar para aquilo dói, mas é o único jeito de eu curar é eu abrir mão daquela imagem, curar aquela ferida interna, né? E ir galgando novos espaços. E a gente consegue isso com exercício. Veja que maravilha, eu sempre dou esse exemplo.
Se a chave está no meu coração e a solução depende de mim, que bom. Porque imagina se eu tenho uma questão com a Beatriz e a solução depende dela. E a Beatriz vai embora para a Áustria e eu fico no Brasil. Tô ferrada. Então, se a solução está comigo também do problema, fica mais fácil eu resolver, porque isso chama-se autorresponsabilizar-se. Não é autoculpar-se, é responsabilizar-se. Através do amor, a gente vai se olhando, se reordenando, se reposicionando e fica autônomo. Porque como é que faz se o pai não está presente, que é o caso do pai do Richard, né? Fisicamente, tá no Richard, mas fisicamente esse pai não tá. Ah, então eu não posso fazer nada. Não, eu posso fazer muito, porque vai melhorar a vida de quem? Da mãe que vive com o Richard. Né? Eu sempre falo, Bea, faz por você e pelo teu filho, que o resto vai melhorando ao redor, né? Em momento nenhum é importante dizer aqui que a gente está resgatando o pai do Richard dentro do Richard. A gente não está resgatando o homem para casar com a Beatriz. Isso é outro departamento e não é esse o foco. É o pai do Richard dentro do coração do Richard. Né, Beatriz? Isso é importante contar para as mães. Sim. É esse resgate, né, deste pai dentro do coração dele, que essa é uma das curas do Richard. E aí o Richard ficando melhor, a mãe do Richard fica melhor. E o pai do Richard vai ficar melhor lá onde está. Só que vai voltar também a mãe do Richard ter mais vida, poder daqui a pouco, quem sabe, utilizar esse diploma, né, Bea? Porque daí o Richard fica mais autônomo, a mãe também consegue ficar mais autônoma e atrás da sua vida. Todo mundo vai ficando melhor através do amor. É essa a ideia. Tem aí uma pergunta? Também a gente tem que permitir, né? Lembra que a gente foi do primeiro para o segundo encontro, que daí eu te contei que ele tinha ligado, daí o Richard, eu falei, mas se você quiser ir, pode ir. Ele disse, não, mas eu não quero. Sim, tem que permitir, né? Dar o espaço. E o primeiro espaço é aqui no coração. Não é fácil, o coração tá dolorido, tá machucado, né, Bea? Mas a gente vai aprendendo a olhar, deixar a dor da mãe com a mãe, e aí a gente vai permitindo esse pai chegar no coração, né? E é um aprendizado, né, Bea? E ainda tem muito para aprender e largar. Quem que quer fazer pergunta para nós? Quem é a Galaxy J5? Quer fazer uma pergunta para nós? Oi, quem é você? Conte para nós. Oi, meu nome é Vânia, eu sou de Curitiba. Tudo bom, Vânia? Tudo bem. Então, minha pergunta é a seguinte: meu filho, ele tem 13 anos. Faz 2 anos que eu descobri que ele é ástase, né? Aham. E tudo que eu mando ele fazer, eu pergunto para ele, ele fala não. Ele fala não, mas ele vai fazer. Ele faz contra a vontade, né? Mas tudo é não. Mas eu sei que ele vai fazer. Por que será que ele se comporta assim? Então, na constelação a gente não busca saber o porquê. É para quê, né? Então, aqui eu não tenho uma resposta para você. A gente teria que olhar no campo, por uma constelação, ele esse sintoma do não, ver o que ele quer integrar com isso. A gente tem hipóteses, mas na constelação a gente não trabalha com hipótese, a gente trabalha só com o fenômeno. Não sei se você conhece as constelações. A gente trabalha Ah, que legal. A gente trabalha com o fenômeno. Então, não tem uma resposta para ti o porquê que ele faz isso. Porque, às vezes, eu tenho uma hipótese, mas a realidade é outra. Eu sempre falo, né? Ainda sábado a gente fez uma constelação, que a Beatriz estava. Ela me procurou extra o trabalho, né? Como profissional, e a gente constelou um tema que estava pulando na vida dela. E aí, assim, a gente não pode achar que é aquilo que nós pensamos. Vamos pôr no campo e o campo nos mostra o que é. Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas não tem nada a ver com a nossa ideia. É o campo que mostra. Este é o trabalho das novas constelações, que a gente não faz hipótese. A gente põe ali e deixa os representantes mostrarem para nós o que é que efetivamente está por trás desse comportamento, Vânia. Quando você puder, vem assistir um grupo do Zoom. A gente tem o canal no Telegram, não sei se o Lídio pôs aí.
lá no canal do Telegram, que é Autismo e Constelação, informações dos meus grupos, né? E os grupos pelo Zoom, a participação durante agora a Covid é gratuita, então lá você vai aprender a olhar a dinâmica, né? Para compreender o que é possível. Mas o ideal é uma constelação focada. No grupo. Isso, Lídio põe aí, depois você copia. Venha, porque lá você começa a compreender a dinâmica, né? Mas para olhar efetivamente para a questão do seu filho, é uma constelação específica para ele nessa questão. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Vânia. Tem que constelar para saber, né? O fenomenológico é assim. Por exemplo, como a gente contou da Bea, né? A Maristela já vai contar para nós. A gente constela um tema e ganha de brinde outras coisas, né, Bea? A gente nunca constelou seletividade e ganhamos a seletividade de brinde. Vou fazer uma pergunta para a Bea. Eu conheci ela na AMA e eu conheci ela assim, muito triste. Até o dia eu perguntei para ela bem assim, Bea, você aceita o Richard do jeito que ele é? Ela me respondeu não. E ela chorou. E hoje, como que você se sente, Bea? Eu estou tão feliz com os resultados que eu não deixo de fazer essa pergunta para ti. E hoje, como tu tá? Acho que bem melhor. Mesmo depois de sábado, que a gente fez uma constelação com a Arlete, né? Que sempre teve aquele problema, né? Da aceitação desde a gravidez. Tipo, a gente não sabia, na verdade, tudo que tinha, né, acontecido nessa gestação e tal, mas hoje eu já consigo aceitar muito melhor, já consigo entender o porquê, né, o porquê tem que ser assim, o que aconteceu, e hoje acho que a gente já vê muita melhora. Eu não estou mais perdida naquele mundo que não tinha mais uma solução, que não tinha. Tipo, eu não sabia o que ia acontecer, não esperava nada mais de melhor. E hoje, sim, hoje a gente tá bem melhor. Eu lembro do teu semblante daquela época e agora. Tu tá muito melhor. Parabéns, continue assim. Os resultados vêm devagar, mas eles vêm. Eu não conhecia a Bea antes, né? Mas eu tenho a memória do dia 21, né, de vocês, e agora, né? E como as coisas vão mudando. E é bem isso, quando tá totalmente emaranhado, né, Maristela, não vê luz no fim do túnel. Não. A gente pensa assim, meu Deus, eu não aceito, mas então eu sou má. Vou me chicotear. Não, é que eu também não dou conta, eu não entendo, tá todo mundo emaranhado. Né? Não, então, quando a gente vai olhando, né, e sábado foi bem legal a constelação da Bea, onde a gente trabalhou outras questões, ela entendeu os desejos que ela tinha, o que acontece com o Richard. Então, assim, entendendo que está todo mundo a serviço de algo maior, né? Não é porque eu fiz algo mal que Deus me castigou, não. Não é castigo ter um filho com TEA. Não é castigo adotar um menino com TEA, né, Bea? É uma bênção, porque é puro amor que vai permitir a gente trabalhar as nossas questões, olhar e se reincluir, e isso vai liberando, né? E as crianças vão ficando liberadas, né? O meninão da Maristela, a tua pode ser a próxima, Maristela. Se tu quiser, já te agendamos, Maristela. A Maristela é mãe de um jovem de 20 anos, lindo, Diego. Né? O Diego, ele é filho adotivo e ela vai contar para nós na live dela como também a mãe do coração, né? A mãe que criou. E pode colaborar para esse menino encontrar os pais biológicos dentro do coração dele, não na vida real aqui, mas na vida real aqui dentro, né, Maristela? Tuas dicas são valiosas. E a Maristela também, assim como a B e as outras mães, faz o exercício. E eu sei que não é fácil quando a casa está pegando fogo, ter que agradecer e tomar atitude. Não é fácil, mas é possível, né? A gente vai... Sim. Galgando e vai vendo o resultado, né, Maristela? Verdade. Então tá aqui online, a próxima live pode ser a sua. Eba! Depois eu falo contigo no privado. É só marcar. Eba! Só marcar. Então já tá combinado. Depois eu WhatsAppei contigo aí. Tá, eu tenho uma novidade para te contar. Diga. Terça-feira do vendaval que deu, né? Sim. O Diego ficou apavorado.
eu também fiquei, né? Eu não sabia o que fazer. Tu me ensinou o exercício de colocar o pai dele biológico e a mãe para proteger ele. Gente, foi uma bênção. Elétrico do céu, foi maravilhoso. Ele se acalmou. Sim, com certeza. Foi que nem fosse assim, desligar alguma coisa, sabe? Foi maravilhoso. Desliga o Diego com medo e liga o Diego com segurança, que são os pais biológicos, né? Isso. Você é a mãe que ama demais, mas é a mãe que não deu a vida, a mãe que manteve a vida. Isso. Né? As duas são importantes. Uma deu e uma manteve. Você manteve a vida. Só que a força está na mãe e no pai biológico, né? Verdade. Que lindo, Maristela, ó. Adoro essas notícias. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Depois eu falo Tá contigo. ok. Marca pra mim. Tá. Tchau. O Rui tá Tchau. aí, Bea? O Rui tá aí? Foi chamar ele para nós conversar com ele um pouquinho, né? Que legal. A Ana que me lembrou aqui de chamar o Ri, né? Já estamos chamando o Ri para ele vir contar para nós um pouquinho, se ele estiver disponível. A Bea vai lá chamar o Ri. Enquanto isso, a gente vai conversando, né, sobre essa observação que a Maristela contou para nós, né? E é isso mesmo, a gente demora um tempo para passar pelo luto, pelas coisas. É assim mesmo, gente. A gente precisa de um tempo para trabalhar toda essa tristeza, essa dificuldade. Porque quando a gente engravida, né, se compra a passagem de um bebê perfeito. Eu sempre falo assim, eu comprei uma passagem para a Itália. E daí, de repente, eu fui parar lá na Holanda, em Amsterdã, que também é bonito, mas não era o lugar que eu queria ir. Eu queria lá fazer outras coisas. E aí eu levo um susto, entro no trauma. Assim, pera lá, mas eu encomendei essa passagem e agora veio outro. Como assim? Então, e a constelação, a gente olha para esse momento com um olhar amoroso e ressignifica. Chegou, Richard. Abre aí o microfone. Eu não sei se a Bea que fechou ou o Lídio. O Lídio já vai abrir, é com o Lídio. Oi, Richard. Põe o microfone para ele, Bea. Ou tira o microfone. Oi, Richard. Oi. E aí, escuta, conta para nós aqui como é que é a atividade de fazer o coração. É bem fácil. Ensina aí as pessoas. O que precisa para fazer o coração? Lápis. Lápis, o que mais? Papel. Papel. O que mais que precisa? Para cortar. Tesoura. Tesoura, e precisa foto de quem? Nossas quem? Conta para essas pessoas que elas não sabem quem que vai no coração. A mãe, mãe, pai, a avó, o vô e eu e as minhas duas cachorras. E as tuas duas cachorras, né? E agora tem mais uma pessoa que pode ir no coração. A minha irmã. A tua irmãzinha, né? Tem que fazer um coração com ela. Pôr a irmãzinha no coração também. E todos esses moram dentro de nós, né? No nosso coração, não é, Richard? Uhum. E é gostoso fazer coração? Uhum. É, né? Então tá bom. Que bom. Obrigado por você ter ensinado as pessoas a fazer coração. Uhum. E quando você tiver vontade, faz um coraçãozinho para pôr a irmãzinha junto, né? Tá, eu já fiz um. A minha mãe também. Ah, é? Depois tu me manda foto, então. Me mostra ele com a irmãzinha. Que ela tirar, tá lá no quadro da mãe no quarto. Não, não foto. Ele manda uma foto depois para mim, né? Combinado, Richard? Sim, E a cuca de banana? não estamos mais fazendo. Mas mãe não uma fez. vez. A mãe não fez mais, né? Tem que fazer, né? E você gostou da cuca? Aham. Então tá bom. Então, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não. Aqui nós estamos conversando sobre crianças que têm autismo. E como as crianças foram melhorando, comendo melhor, fazendo coraçãozinho, brincando com os amiguinhos na pracinha. Não vai tão perto. Tá bom, então? Uhum. Então, um beijo para você, Richard, ó. Querido, você mora no meu coração. Você também. Ai, que coisa boa!
Então tá bom. Bea, mais alguma coisa? É isso? Mais alguma pergunta, gente? É isso? Nós já passamos o tempo um pouquinho, né? Eu quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade da Bea, do Richard, da Maristela, das outras mães que estão por aí. Agradecer as que eu não enxerguei, mas eu sei que estão aí por nos ouvir e a gente compartilhar esses excelentes resultados, né? Eu sempre digo que quando a gente compartilha os bons resultados que a gente teve, a gente fica a serviço da vida de outras mães e outras famílias que não conhecem a constelação e que através delas podem se beneficiar para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Bea, quer dar um tchau então? Que eu acho que não tem mais perguntas. Nós já pulamos o horário para variar, mas é que assunto bom a gente pula também. Sim. Tchau, obrigada a todos por estarem assistindo. Espero que tenha ajudado alguma pessoa, alguém, alguma solução, algum caminho, né, para uma melhora. É sempre bom, né? Passar para frente, né, Bea? A gente recebe mais do mesmo, né? Tchau, Sim. Richard. Um beijo. Ó. Cadê você? Sim. Depois me manda a foto. Combinado? Tchau. Tchau, tchau. Eu lindo pra você um dia. Ah, combinado. Daí a gente conversa. É. Tá bom? Então, tchau. 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 Obrigada a todos e o Lídio vai fechar a nossa sala. E o contato você deixou ali, Lídio, do Insta? Eu não vi porque eu estou aqui prestando atenção na Bea. Ah, tá aqui. Do Insta, eu estou no Instagram, estou no Facebook e em todos os lugares. Obrigada e até breve.